Atenção. Olá, hoje é segunda-feira, dia 22 de maio. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Mais uma vez eu te agradeço por nos receber na sua casa. Eu queria te fazer um convite para você nos acompanhar durante essa semana toda. Hoje, dia 22 de maio, uma data muito importante, o dia em que se comemora o aniversário de José Luiz Ribeiro. E o dia de Santa Rita de Cássia, protetora das causas impossíveis. Vamos orar muito, amigo, porque esse país está precisando de muita oração. Que até o Crivella está reclamando que os dízimos estão abaixando. Nossa. Bom, no nosso programa de hoje, a gente vai conversar sobre as notícias divulgadas na semana passada que abalaram ainda mais a estrutura política brasileira. E você aí de casa pode participar do nosso programa enviando sua sugestão, seu comentário sobre o assunto que a gente vai abordar hoje. Só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 988924905. Como debatedores do nosso programa de hoje, o aniversariante e dramaturgo José Luiz Ribeiro. Bom dia. Obrigado, bom dia. Um prazer estar aqui. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E também como debatedora do nosso programa de hoje, a jornalista Neuza Bernardes. Bom dia, Neuza. Bom dia, querido. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, meu amigo querido Zé Lu. Obrigado. Parabéns. Querido. Eu não falei nada, que eu achei que ia ter um bolo lindo aqui pelo seu aniversário. Eu estou guardando segredo. Mas já que o bolo não chegou. Com bomba. Já que o bolo não chegou, então eu queria que você levasse meu carinho todo pelo seu dia. Foi um dia assim que Deus estava inspirado quando Ele trouxe você ao mundo. Obrigado. Realmente, não estava? Foi um dia muito, muito bom mesmo. Foi Deus? Agora vamos começar a discutir. Quem trouxe o Zé Luiz ao mundo fica difícil. Mas o chefe mandou, não, Zé Luiz? É coisa do chefe. A você em casa, eu queria que você nos prestigiasse realmente com a audiência, porque essa semana a gente tem muita coisa de interesse para discutir aqui, não é? Hoje já começa a nossa discussão sobre o que vão fazer com a gente daqui para frente. Mas um bom dia para você, tem muita confiança na nossa semana. E a gente está aproveitando e repercutindo o que saiu na sua coluna ontem, né, no Diário Regional. A gente faz o possível para acompanhar os fatos, né? Eu sou um eterno otimista, né? Eu preferia que a gente esperasse um pouco mais para ter essa mudança tão radical que a gente está precisando fazer agora, porque é muita coisa seguida, E eu estou achando que tem pouca opção, pelo menos por enquanto. Eu preferia uma reforma política bem séria primeiro, para depois a gente pensar em eleições diretas. Mas, vamos ver. Verdade. Bom, né? Como convidados no nosso programa de hoje, nós recebemos o professor e cientista político Rubem Barbosa Filho. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer te receber aqui. Obrigado. E também os vereadores Betão e Castelar. Bom dia. Obrigado por vocês terem vindo. Bom dia, eu que agradeço o convite para participar daquilo que para mim é o programa mais importante da televisão de Juiz de Fora, a mesa de debates. Para a gente é uma honra. Meus cumprimentos aqui aos nossos diretos professores, né, Zé Luiz, Rubem Barbosa, Betão, meu colega de bancada, e a Neuza, essa eterna otimista, né? Nós estamos precisando de otimismo para vencer a crise. Vamos conseguir, você vai ver. Então, bom dia, Zóia, bom dia aos amigos aqui debatedores e aos telespectadores também da TVE. Espero que a gente faça um bom debate aqui. A gente também, Betão. Obrigado, viu? Ok. Bom, a partir de agora eu vou tentar fazer um breve resumo do que aconteceu na semana passada para a gente iniciar o nosso programa de hoje. Na quarta-feira, o jornal O Globo divulgou acusações graves apresentadas pelo empresário Joesley Batista, da JBS, contra o presidente Michel Temer e o senador afastado do cargo, Aécio Neves. De acordo com as gravações apresentadas por Joesley, Temer deu aval a uma operação de compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, no valor de R$500 mil mensais. Já as gravações contra Aécio mostram que ele pede 2 milhões ao empresário da JBS para ser usado na própria defesa de Aécio durante a operação da Lava Jato. Ainda na gravação divulgada pelo jornal Globo, que durou cerca de 30 minutos, Aécio negocia a forma de pegar as malas de dinheiro e faz o seguinte comentário em um trecho da sua fala, abre aspas, tem que ser alguém que a gente mata antes dele fazer a delação, fecha aspas. Aécio foi afastado do cargo. Já a defesa do presidente e a Procuradoria-Geral da República protocolaram na noite de ontem um pedido para que a Polícia Federal esclareça cerca de 30 pontos sobre o áudio da conversa entre Temer e o dono do frigorífico JBS. Bom,
Como começar essa conversa de hoje com essas acusações que foram tão bombásticas, né, que tomaram grande parte do horário dos noticiários nacionais? Como? Eu acho que começamos por imaginar o que o STF vai fazer quarta-feira. O que o senhor acha, professor? Olha, eu acho que se a gente pegar esse fio da meada, o que aconteceu semana passada, nós podemos perceber que nós estamos numa crise sem tamanho. Não dá para confiar mais no sistema político. Não é? E o Temer, ao receber aquele empresário, mostrou exatamente o quê? Que essa aliança funesta entre empresariado e Estado, empresariado e político, alimentada nos últimos governos, não pode continuar. Nós não temos nenhum Estado impessoal, efetivo, democrático, nenhum mercado autônomo, inventivo. Não é? Então, esse modelo acabou. Então, essa parte da República desabou, o sistema político e a própria economia brasileira, a própria maneira de se pensar o que é um capitalismo brasileiro ou uma social-democracia brasileira. Isso foi mostrado, está sendo mostrado o tempo todo pela Lava Jato, não é? Que é uma operação que nós não podemos mais abrir mão dela. Mas, por outro lado, se nós não podemos confiar nos nossos políticos, de modo geral, no sistema político que faliu, também no empresariado, que é um empresariado muito pobre e ruim, não é? Eu acho também que o Ministério Público e a Polícia Federal não podem ser transformadas em o quê? Instituições carismáticas encarregadas de purificar o país. Isso vai além do mandato constitucional que eles têm, que é um mandato corriqueiro, não é? E toda missão salvacionista, não é? Acaba corrompendo os próprios, como, digamos assim, paladinos, não é? Da luta contra a corrupção. A última vez que eu ouvi, nós ouvimos, não é? Que devia acabar com a corrupção no Brasil foi em 64, e deu no que deu. Não é? Então, ou seja, aquilo são tarefas rotineiras, eles não podem se sentir os salvadores da pátria, e mais ainda, essa operação em Brasília mostrou que parte do Ministério Público, em Brasília especialmente, agora escolhe alvos, especialmente, por exemplo, um alvo tão importante quanto o presidente da República. Prendeu o Aécio, ou acusar outro político, como acusou gente do PT, como acusou gente, não abala a República. Agora, você investir contra a presidência da República com uma interpretação absolutamente dúbia, de uma fita problemática, isto é forçar a barra. Isto aí além do mandato constitucional. E envolveu o ministro do Supremo Tribunal, Fachin, numa julgada, em que, ou se ele não errou, ele foi no mínimo imprudente. O que esse empresário fez foi enrolar o Ministério Público, que fez uma delação a jato, ao contrário do que ocorre em Curitiba, em que está lá o Marcelo Odebrecht preso até hoje, cujas condições, inclusive, para a aceitação da delação são muito mais rígidas do que foi feito nessa operação. Essa é uma operação que tem um ar de arbitrário, no sentido de que ela vai além do que a Constituição supõe para uma tarefa rotineira, que é investigar, punir, etc., com base em escolhas. Vamos lembrar que o delator, o Joesley, teve uma aula de delação dada por um procurador da República em fevereiro, e esse procurador da República já foi acusado pela OAB de utilizar fitas problemáticas em outros julgamentos. Então nós temos aí um problema sério. Por outro lado, no enredo ainda, o que a Rede Globo fez? A Rede Globo recebeu aquilo, todos os repórteres estão atrás da mãe de todas as notícias, publicou uma edição da fita, uma edição, a meu ver, criminosa do ponto de vista da opinião pública. Os outros não importam. E já imediatamente pede a renúncia do presidente. Para vocês verem como é que é essa coisa, no dia seguinte a Folha de São Paulo diz, olha, a fita não é conclusiva, e pede desculpas ao leitor por ter, digamos, comido aquela corda dada pela Globo. E a Globo agora se investe também, tal como o Ministério Público, etc., de que agora é ela que vai resolver esse problema, é ela que vai conduzir o processo político aqui. Não, não é assim. A Globo é competente, a Globo a gente respeita, etc., mas ela também não pode passar do limite, que é aquele, eu vou manipular agora uma situação porque eu dei o furo, eu tenho que aguentar isso até ao final. E, inclusive, estimulando o quê? Algo que essas pessoas todas estão tentando rasgar ou desrespeitar, que é a Constituição. Mas o Fachin tem a chance agora de consertar essa situação. O Fachin vai ter que submeter isso ao plenário. Se ele permitir que seja feita a investigação primeiro, antes de você simplesmente tirar o cara do poder. Claro. Ele não poderia. O Fachin, inclusive, eu acho que ele cometeu uma imprudência,
porque trata-se da República. No caso do Aécio, não. Trata-se de um partido, de um político. Agora, a presidência da República ser atacada dessa maneira, de uma maneira problemática, é ruim para todo mundo. E nós já vivemos isso no passado, inclusive recente. Agora, e a outra coisa há o tipo de intervenção política que é feito para orientar a nossa saída. Por exemplo, os defensores da eleição direta agora. Que me desculpe, mas essa não é a previsão da Constituição. Se diz, não, mas o presidente da República tem que ter o voto popular. Claro, mas da maneira consagrada pela Constituição. Ou então a gente vira Venezuela. Que é assim desde quando? Hein? Tá valendo assim pela Constituição desde quando? A Constituição desde 88. A Constituição desde 1988, ela prevê, neste caso, uma eleição indireta. Então a nossa... São as votações secretas para presidente. Betão para a roda aqui. Como é que vocês se posicionam, tanto os dois políticos da roda, no momento que todo mundo está em Judas em sábado de aleluia, né? Só leva paulada. Então, como é que fica, e principalmente vocês, que são pessoas ligadas a um processo ideológico, ético, e que de repente vê isso tudo escorrendo assim? Não, Zé Luiz, acho que eu parto da ótica, né, de que, primeiro, que há um golpe em curso no Brasil que começou com o impeachment no ano passado, em 2016. Que é quase que uma repetição da história brasileira. Né? A história brasileira vive de golpes. Para atender o mercado, para atender aqueles que aplicam dinheiro em títulos da dívida pública, para que se possa se garantir, né, o pagamento de juros para essas pessoas. O fato é que há um ataque direto aos direitos da classe trabalhadora, né, que pode ser, dentre várias questões, né, nós poderíamos resumir aqui a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que é um ataque direto. E há, obviamente, uma resistência. Né? Outros países, está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, em cada lugar de uma forma. Né? Mas, Betão, só uma coisa aqui. Eu vinha com um amigo empresário hoje no ônibus e ele estava falando que a firma dele, que é conceituada, passou de 196 empregados para 16. Ele falando da angústia dele de pôr pessoas, pai de família, na rua. Quer dizer, esse trabalhador, aonde ele está trabalhando, como é que está essa situação e até quando ela vai? Bom, não sei que empresa que essa empresa, né? De Juiz de Fora, 196 para 16 praticamente quebrou a empresa, né? Então acho que é um outro problema, entendeu, Zé? Agora, o fato é que esses ataques continuam e a classe trabalhadora está resistindo. Né? O último, resistindo inclusive no último 28 de abril, foi uma movimentação grande no Brasil, né, na greve geral, né, que você não teve totalmente, na sua totalidade, a greve, né, mas ela movimentou 40 milhões de trabalhadores. Né? Você percebe isso, né, vereador, que antes de acontecer esse episódio de anteontem, aconteceu a tentativa da greve geral, que não foi muito bem sucedida. Não, foi bem sucedida. Mas imaginava aqui de fora, inclusive, não botamos o maior número, maior movimentação da história. Mas estou dizendo assim, imaginou-se que, pronto, parou o país. Não parou o país, né? Não parou o país. Mas, de qualquer maneira, agora o próximo passo seria ontem. Uma greve geral, em qualquer país, é muito difícil uma greve geral, você tem as pressões dentro das empresas, né, coisas, mas houve uma movimentação de 40 milhões de trabalhadores. Então, é uma greve que praticamente deu um nocaute no governo. E, nessas condições, né, o governo demonstra que não tem força para aprovar as reformas que os capitalistas querem. Né? Então, no meu entendimento, além da resistência dos trabalhadores, a Globo acabou de fritar o governo Temer e vai tentar emplacar uma outra pessoa no lugar que possa fazer as reformas que eles tanto querem. E essa discussão nós vamos continuar aí durante a semana. Vai ter o Ocupa Brasília agora, dia 24, milhares de brasileiros se dirigindo a Brasília para forçar, né, a destituição desse governo e a convocação de eleições diretas. E aí significa mexer na Constituição, né? A Constituição já foi mexida aqui diversas vezes, a própria derrubada do governo Dilma. Para mexer na Constituição, né? Mas a gente continua esse assunto, daqui a pouco nós vamos para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. A mesa de debate já volta. Consegue fazer essa eleição. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Bom, como eu já disse, na quarta-feira passada foram divulgados alguns áudios, né, entre o
presidente Michel Temer e o representante da JBS, o frigorífico, e mesmo o presidente questionando a validade desses áudios e especialistas também, como o Rubem, foi suficiente para motivar com que várias pessoas fossem para as ruas manifestar, como o que aconteceu em Juiz de Fora na manhã de ontem. Eu vou mostrar para vocês um vídeo das manifestações aqui na cidade, onde centenas de juiz-foranos se reuniram nas ruas aqui do centro para manifestar em prol da saída do presidente Michel Temer, além de reforçar a oposição contra a terceirização, reforma trabalhista e da Previdência, todas propostas pelo atual governo. Os manifestantes se reuniram todos na Praça da Estação pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, e andaram pela Avenida Brasil, levando seus cartazes e gritando gritos de protesto. A gente já falou a respeito das origens dessa questão, da crise, dessas novas divulgações. O Rubem deu o posicionamento dele. Eu queria saber se você tem algum posicionamento também que seja diverso. Eu tenho uma, com perdão, né, da discordância, né, em relação à pessoa que eu respeito bastante, foi meu professor, né, quando fiz o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal. Mas eu acho que a crise que nós vivemos, ela é resultado da intenção do golpe, que já, no meu modo de ver, discordo um pouquinho do meu colega de bancada, esse golpe já está sendo engendrado há muito tempo. Desde o momento em que as elites políticas, o setor conservador da política nacional, percebeu que não ganharia ou não retornaria ao poder tão cedo através do voto direto, passou-se a intentar contra o sistema democrático. No meu modo de ver, a Operação Lava Jato ela se presta ao golpe, né? Há elementos, indícios muito fortes das conexões do juiz Sérgio Moro, inclusive com o Departamento de Estado americano, né? Isso quem fala são, eu diria assim, são pessoas conceituadas no campo da ciência política e do jornalismo mundial. E se a gente recordar, todos os golpes havidos por ocasião em que o país era governado por forças populares, por governos populares, sempre houve a interferência externa. Nós não podemos descartar isso do processo político brasileiro em que vivemos no momento. Não acho que o sistema tenha ruído da forma como o professor Rubem aponta. Nós vínhamos num processo de crescimento, é sempre importante lembrar que o Brasil vinha crescendo do ponto de vista econômico e fazendo aquilo que raríssimas vezes fez na sua história, que é ampliando a base social beneficiada por esse crescimento. Ou seja, nós vínhamos, de fato, se não distribuindo, pelo menos transferindo renda, né? Fomos bem até o momento que não havia, a crise econômica mundial não havia penetrado nas nossas fronteiras, né? No momento em que a crise econômica de fato chegou, essa crise que vinha sendo segurada pelos governos petistas desde 2008, aí é aquilo que o ditado popular fala, né? Meu pirão primeiro, não é isso? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Ou seja, quando o dinheiro do Estado passa a ser limitado, a disputa por ele é maior. Né? Não, mas não e aí a tolerância Estado, né? Com os gastos sociais que os governos petistas vinham fazendo diminuiu muito. E essa diminuição redundou nesse processo golpista que nós estamos vivendo. Eu vou conversar com você não só com o vereador, seu Betão, vocês dois merecem meu respeito, eu conheço vocês há muito tempo, conheço da integridade de vocês, mas eu acho que a gente tem que começar também, vocês do PT, eu estou falando aqui de um ponto de vista que não é partidário, eu estou olhando a cena com um cientista político na tentativa de verificar o seguinte: bom, nós temos que aprender com as catástrofes que nós produzimos. Não tem dúvida nenhuma que todos esses campeões nacionais que corromperam a República, as empresas, JE, Odebrecht, etc., engordaram no governo do PT. E que a transferência de recursos do governo do PT para esses empresários foi muito maior do que Bolsa Família e qualquer outra política social. Tanto que, se você cobrar hoje, você não tem mais dívida previdenciária, vamos dizer assim.
Então, o problema todo é o seguinte, não é mais essa questão só da classe trabalhadora. O problema é que o país está com um problema, uma crise política. E outra coisa, dizer agora que é diretas, com a expectativa que o Lula venha a ser um candidato e, eventualmente, ganhe, pode parecer que exatamente ele está procurando o quê? Manter essa situação concreta e, como presidente, ele se livrar dos processos que correm contra ele na justiça. Isso não pode ser... A nossa república exige agora, se o Temer não pode fazer algo antirrepublicano, tem que ter um comportamento republicano, olhando a sociedade, me parece que o Lula também e o PT é um elemento chave nessa história. Não é? Então, nós não podemos ficar mais com o discurso. Quem foi culpado, não é, de 1900 e não sei o quê, porque não é assim que funciona. Isso parece exatamente o quê? É um discurso justificador, mas agora, diante da crise, nós temos que suspender esses discursos do PSDB, do PT, do PSB, seja lá de quem, do PMDB, não é? E dizer o seguinte, olha aqui, pô, vocês nos meteram numa enrascada terrível. Então agora está na hora de começar a pensar junto numa saída. Não é? Agora, quando você fala meu pirão primeiro, não é só na economia, não. É na política, e também você transforma um jogo político, inclusive você tem razão, por exemplo, o sistema de delações ou o jogo de delações passa a ser uma briga entre lobo mordendo lobo. E aí a gente fica todo mundo paralisado. Está na hora da gente começar a dizer o seguinte, existe um país que a gente tem que prestar atenção nele, uma nação, e o sistema político ruiu. Todos os partidos estão sendo atingidos pela Lava Jato e todos estão sendo atingidos pela descrença da população. A população está olhando esse negócio perplexa. Por isso é que talvez não tenha ido muito às ruas agora. O que está acontecendo? Quais são os interesses que estão em jogo? Então nós temos que começar a sentar e começar a perder essa justificativa. Ah, mas o meu partido, mas o não sei o quê, etc. Bom, o fato é que nós chegamos nessa situação. Vamos aprender com as catástrofes. Este é o conselho que o Habermas, por exemplo, dava à Europa depois de 2 guerras mundiais. Vamos aprender com as catástrofes. A Alemanha aprendeu, está lá com um sistema social-democrata que resiste. Por que nós não podemos fazer isso? Não é? Senão nós começamos a falar com... os jargões não funcionam mais diante dessa crise. Nenhum jargão, nem da direita, nem da esquerda. Mas me permitam novamente... Óbvio que eu permito, eu não sou dono do tempo. Eu estava apenas falando, te interrompendo e dialogando com você. Lógico. O que eu penso, antes de mais nada, nós precisamos reconhecer que um país, para ser forte, precisa ter empresas fortes. O investimento do governo... mais forte do que elas ficaram. Não, sim. O dinheiro insuportavelmente forte é uma coisa. Não, né? Isso aí é outra coisa. Não. Todas as empreiteiras, desde Juscelino Kubitschek, ficaram fortes em governo. Você investe. Então, mas isso é que a gente vai acabar. Juro, na época da ditadura. Não, mas é isso que a gente tem que acabar, Betão. É esse ponto. Então nós vamos ter que criar uma empresa estatal. Eu preciso que cada um fale por vez. 5 de vez. Porque senão ninguém 5 entende. cada vez. 5 ao mesmo tempo torna o debate bem mais interessante. Mas aí ninguém entende em casa. Mas eu estava com a palavra que gostaria de concluir o raciocínio. Conclua. Qualquer país que se fez grande no mundo fez desenvolvendo as suas empresas, qualificando as suas empresas, inclusive para disputar espaço no mercado mundial. É isso que o Brasil vinha fazendo. Modéstia à parte, com bons resultados. Né? A Odebrecht, que é tão criticada, disputava mercado só na propina. Só na base da propina. Tecnologia para o mundo todo. Comprava mercado. Mas é a única empresa que praticava ilícito no mundo. Mas peraí, como é que se fez o capitalismo americano, a expansão do capitalismo americano europeu? A Alstom, que corrompeu o PSDB de São Paulo, é uma empresa multinacional. Me permita uma coisa. Sempre praticaram isso no mundo todo. Mas... Que história é essa que só no Brasil se faz isso? O Brecht tem uma coisa que ele fala. Justamente porque as coisas estão como estão, não podem continuar como estão. Exatamente. Então tem que começar a modificar isso. Nós chegamos a um ponto que tem que respirar fundo e vamos mudar. Com a palavra você. Sim, mas vocês querem aqui me colocar com a cara de quem está defendendo a manutenção das coisas como estão. Muito pelo contrário. Eu acho que nós temos que aprofundar tudo. Tanto as investigações... Que sejam estendidas a todas, não da maneira parcial como aquele juiz de Curitiba faz. Não é? E, aliás, eu discordo da tese de que essa delação
do Joesley, digamos assim, é benéfica para ele e não para o Estado, porque pela primeira vez se produziu provas concretas. Aquilo que os procuradores de Curitiba tentam fazer através de discursos de PowerPoint, né? Pela primeira vez se fez mostrando o dinheiro vivo chegando aos agentes corrompidos, né? E esse processo, a conversação entre empresários e agentes públicos, pela primeira vez, veio ao ar. Nós já vimos muito dinheiro sendo mostrado em coisa, muito dinheiro na cueca, essas coisas todas. Então, não é a primeira não é uma novidade, vez, essa prova do crime sempre foi. A gente vai agora para mais um rápido intervalo do nosso programa. Você continue com a gente, a mesa de debates já volta aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A nossa discussão, nosso debate continua. Betão, por favor. Não, eu acho que a discussão aqui estava entrando num caminho interessante que eu apreciei muito, porque nós estamos falando das empresas. E quando nós estamos falando das empresas, nós estamos falando do capital, do capitalismo, né? Então há uma origem de um problema. Então não precisamos aprofundar mais, acho que essa discussão, porque se a Odebrecht engordou, se não é a Odebrecht, se era Mendes Júnior lá atrás, se era outras empresas na época do Juscelino Kubitschek, quando foi fazer Brasília. Quer dizer, essas empreiteiras, elas mandam praticamente em diversos governos. E se pegar o governo dos Estados Unidos, ali não tem Trump, Obama, então, quem manda nos Estados Unidos são as grandes corporações. E elas se ramificam, né, e vão para toda a parte do mundo. Né? Se o Trump não tiver agradando, que parece que não está, eles vão tirar ele rapidinho, ou matam, ou fazem um impeachment de uma certa forma, como já está sendo elaborada, e vão trocar. E vão tentar. Só que o império, o capital, está em crise. Quando está em crise, o império está em crise, ele sai destruindo tudo. Então, essa situação que nós estamos vendo aqui no Brasil, ela não é um problema que ocorre só no Brasil, ela está ocorrendo na Europa, né? E os direitos dos trabalhadores estão sendo atacados na Europa, na América Latina. Quantos governos foram derrubados recentemente aqui na América Latina numa situação semelhante à do Brasil? Podemos lembrar de Honduras, do Paraguai com Lugo. Na Argentina teve uma situação semelhante, só que acabou indo finalmente para uma eleição. Ou seja, está havendo uma série de... Na Coreia do Sul agora, né, retiraram a presidente por causa do escândalo de uma amiga, né, e, bom, lá teve eleição direta, né, acabou ganhando um presidente que até é mais antenado com o presidente da Coreia do Norte. Bom, mas o fato é que essas situações vem ocorrendo no mundo inteiro, em diversos países. A França, por exemplo, já há mais de ano que os trabalhadores estão vivendo um processo de greve geral que culminou com a retirada, inclusive, dos partidos representantes, que pelo menos se colocavam, né, como representantes da classe trabalhadora. Então, esse processo aqui no Brasil tem uma origem, que é a origem que é a crise que o capitalismo está vivendo, né, que vai sendo atacado nos demais países, vai aparecendo nos países de forma diferenciada, mas sempre com o objetivo de tirar direitos dos trabalhadores. Eu queria trazer para a roda uma coisa importante. Sim. A grande discussão agora foi a quantidade de partidos que foram criados para ser partido de aluguel. Como é que fica essa situação nesse momento que nós estamos vivendo? Reforma política, né? Que eu até recobro a fala da Neuza no início da nossa conversa, a necessidade de se fazer uma reforma política. É absolutamente impossível governar. Medo lá que não vão resolver nada. Lógico. Esse Congresso fazer reforma esse política. Congresso não tem capacidade, não vai ter unidade. Agora, eu tenho a impressão que em matéria de reforma política, o que o Congresso deveria fazer agora, ou poderia fazer isso, faria com uma certa legitimidade, é exatamente o quê? O estabelecimento de cláusula de barreira, né? Para impedir essa proliferação absurda de partidos de aluguel, com a ideia de confederação de partidos também, e a proibição de coligações. Não é? Agora, fazendo isso já dá uma limpeza
muito grande no sistema político O partidário. problema é que a cláusula barreira, Rubim, ele pega partidos antigos, né? Que tem tradição no país. Você dá um exemplo do PCB, do próprio PCdoB, ele atinge o sistema partidário ele tem que ser representativo da sociedade. Agora, se você quer representar a década de 50 em 2017, não dá. Ou seja, Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, perderam, não tem voto? Não tem voto. O que eu posso fazer? Essa é a lógica do sistema democrático. Não, mas aí agora eu vou preservar só a esquerda. Forma de voto e só tem isso na esquerda, você sabe por quê? A direita, porque a gente que tem uma tradição de esquerda... A gente que tem uma tradição de esquerda sabe que a esquerda ela tende a cisparidade, ou seja, a se dividir e ficar criando partidos cada vez mais à esquerda ou cada vez mais... Ou seja, a sociedade não tem culpa disso, não tem nada a ver com isso, não. Se o partido de direita não tem voto, não tem representação no Congresso. Se o partido de esquerda não tem voto, não tem. É assim em todo lugar do mundo. Agora, por que nós vamos preservar alguns em nome de quê? Marcelo, sua opinião. Não, mas a reforma política, assim como a adoção da cláusula de barreira, não saíram por conta do PCdoB ou do PCB. Né? Não saíram, e essa proliferação de legendas de aluguel se deu muito em função de sustentar, por exemplo, o governo Fernando Henrique. Né? E do Lula não, né? O do Lula não teve nada a ver com isso. Nós herdamos essa situação, nós herdamos sem capacidade de realizar, nos primeiros anos de governo, a reforma política, porque é um tema explosivo. Toda vez que entra no Congresso, ela termina da mesma forma que entrou. Né? Só uma colocação. O Lula, quando entrou, ele tinha condições totais. Se tivesse feito a reforma agrária, esse país estava salvo, não estava, não? A reforma agrária? É. Mas ele tinha tantas reformas para fazer, né? Algumas, inclusive... Mas a Bolsa Família dá mais algumas, alimentar as pessoas, isso não pode programa ser... de transferência de renda. Gente, eu posso só fazer uma observação aqui? Isso são mecanismos que os países mais ricos já utilizam há muito tempo. Só uma observação rápida, é o seguinte... Talvez fizemos isso de forma melhor. Né? Daí o sucesso das nossas políticas sociais. Incluir os filhos dos pobres no ensino universitário, isso pode ser algo negativo, né? Objeto de crítica. Só é para aqueles que querem cada vez mais tirar do Estado, que são setores privilegiados, incrustados no Estado, como setores do Judiciário, do Ministério Público, que ganham fábulas. Pouca gente fala sobre isso. Né? Fala-se muito do salário do vereador, mas poucos falam do salário do juiz ou do promotor, né? Que aparelham efetivamente o Estado, carreando recursos públicos para si próprios, para o seu enriquecimento. Não é? Mas para o pobre, transferir uma renda de 100, 150, 200 reais por mês para que ele compre uma cesta básica é imoral. Não é? Ou isso significa, na avaliação dos setores conservadores, de que o pobre não tem capacidade de reflexão, um mecanismo de compra de votos. Isso é um absurdo. Nós não podemos... É isso que se quer, no meu modo de ver, combater e eliminar com esse golpe que está em curso há muito tempo. Há muito, muito tempo, antecede ao impeachment. Aliás, o impeachment de uma presidenta eleita por 54 milhões de votos. Né? Tem nada a ver com o Temer. O Temer não tem qualquer legitimidade. E o que você acha a respeito disso? Não, o que eu estava tentando fazer aqui desde o início, que eu acho que nós devemos fazer, é o seguinte: não temos que ficar justificando A, B, C, etc. Nós temos que reconhecer a face da crise, a gravidade da crise. Não é? Então, Betão, a gente fazer uma análise do capitalismo internacional, mas eu acho que a gente tem sempre que olhar o mundo, tem que ter o cuidado com o mundo. O Padre Vieira já dizia isso: um bom rei tem um cuidado com o mundo, mas ele cuida do seu mundo, do seu governo. O que nós temos que fazer é, mas tá bom, então agora, não é? Nesse momento de crise, não é? Como é que nós podemos alcançar um mínimo de patamar comum, não é? de reflexão sobre a nação, sobre a sociedade, sobre o que significa de fato justiça nisso, sobre o que de fato significa capitalismo,
Que o Estado pode, eventualmente, proteger indústrias? Pode, mas ele não pode estabelecer um tipo de relação doentia que foi estabelecida nos últimos governos, porque isso fere a República, fere liberdade. Agora, só um minutinho, e nós não podemos permitir que o sistema político permaneça como está. Então, a reforma política é necessária, mas é, sobretudo, os mecanismos que vão, por exemplo, proceder à eleição dos nossos representantes, a um conjunto de regras que diga respeito ao quê? Não pode existir 100 partidos num país como esse que não tem 100 pontos de vista ideológicos diferentes. Isso não tem sentido. Não é? Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer na reforma política? Como é que nós vamos fazer na reforma econômica? Sim, nós tínhamos caminhado para uma social-democracia já desde o Fernando Henrique, a ideia era essa, Itamar, Fernando Henrique, etc. Uma busca de uma social-democracia. Mas depois a gente descobre que os subterrâneos estavam corroendo tudo. Então, agora, o que nós vamos fazer? Restaurar a ideia de social-democracia com uma profundidade maior, aprendendo com os nossos erros? Né? Então, todo mundo tem que parar com esse discurso e olhar, ou com um discurso justificador, de alguma maneira, e olhar com clareza o seguinte: este país explode se a gente não conseguir dar um rumo a ele. E nós, quando eu digo nós, eu digo assim, todos nós. Uhum. Mas nós chegamos num ponto interessante, porque para se fazer essa discussão, esse debate, eu diria fraterno, e conduzir uma solução, inclusive negociada para a crise, nós temos que restituir, de alguma forma, a verdade dos fatos. Essa relação promíscua entre Estado e iniciativa privada não se iniciou agora. Não é? Eu quero lembrar aqui o processo de privatização dos governos do PSDB. Né? Eu faço política eleitoral, participo de atividades desde a década de 70. Depois, na década de 80, com mais... por conta de ter alcançado a maioridade, com mais presença, né, com desenvoltura. Eu nunca vi eleições tão caras quanto as eleições de FHC lá na década de 90. Ou seja, era um claro reflexo das relações do Estado, da época, com o sistema privado. Não é? E esse demônio dos marqueteiros que cobram milhões para fazer campanhas eleitorais foi trazido à cena pelo Fernando Henrique, a partir do processo de privatizações que intensificou a relação do Estado com essas empresas. Né? Então, se não for feito, é essa a tese que eu defendo, esse tipo de meia-culpa por parte daqueles que depois se organizaram para promover esse golpe, eles têm que assumir que fizeram um golpe contra a presidenta Dilma, né, que foi acusada por questões contábeis. Né? Se eles não fizerem esse meia-culpa, é impossível qualquer entendimento para que a gente saia da crise. Né? Nesse caso, é melhor deixar que as ruas decidam o rumo do país. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Hoje os nervos estão aflorados aqui. Eu preciso de um pouco de calma e tranquilidade para a gente continuar o nosso discurso, muito bem, nosso debate. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Eu vou perguntar para você, Betão, muitos falam a questão da reforma política, muitos concordam com ela, mas por que ela não acontece nunca? Olha, primeiro, a reforma política, eu não tenho que vê-la sobre o viés do número de partidos, eu acho que esse não é o principal. O principal é o financiamento empresarial de campanha, que tem que acabar. Né? E, evidentemente, que uma reforma política em que você trave, de certa forma, né, a possibilidade desses deputados que lá estão de prosseguirem, e uma reforma política seja feita por eles, não vai sair absolutamente do papel. Né? Então, a nossa defesa, que a gente vem fazendo uma discussão já há algum tempo, é que se convoque uma constituinte soberana com outros atores para a gente poder fazer essa reforma política e fazer uma reforma das instituições, que está tudo apodrecido.
Né? Então, essa é a palavra de ordem, inclusive, que nós temos levado para os atos, para os comícios, que a Central Única dos Trabalhadores e outras centrais de trabalhadores começam a adotar agora nesse período. Né? Então, nós temos que eliminar esse formato de eleição que nós estamos vivendo com esse financiamento, porque, olha que situação, né? São 500 e poucos deputados, 350, se não 400 deputados, são representantes do capital, dos grandes empresários. Tem uma dúvida. É uma inversão da sociedade. Enquanto a sociedade é formada na sua maioria por trabalhadores, o Congresso Nacional, que deveria ser um espelho da sociedade, é formado na sua grande maioria por representantes de empresários. E por que isso? Exatamente por causa do financiamento que é feito nas eleições. Pois não, sua dúvida, Zóia? Se acabar esse financiamento pelas empresas, quem que vai financiar esse tanto de partido? Os partidos surgem, os partidos têm que ser financiados pelos seus militantes, pelos seus filiados. Evidentemente que nos partidos de aluguéis, né, eles não têm os seus filiados. Né, recebe dinheiro do fundo público, né, que é uma outra forma também de estar financiando os partidos. Mas existem partidos que não têm qualquer tradição de discussão política, não tem tradição de absolutamente nada. Ele é criado para receber um fundo partidário, né, lança, e aí você cria determinadas legendas em que se buscam candidatos, por exemplo, que têm uma margem de votos semelhantes e deixa eles lá disputando para ver quem é que vai ganhar. Né? Então não tem ideologia nenhuma, você não consegue entender qual é a defesa. Mas se a gente resumir tudo, a defesa é a mesma, é a manutenção do status quo que existe hoje. Eu sou de um tempo em que os líderes políticos nasciam nos diretórios acadêmicos, na reunião de força. Sou do tempo que eu tenho orgulho de ter sido presidente do Diretório Acadêmico Cristão de Ataíde, da Faculdade de Filosofia, nos anos de chumbo. Eu fui presidente do DCE também. Não é? Então, houve essa transformação, desapareceu. Você passa a ter líderes escolhidos pelos partidos, porque o empoderamento feminino não chegou aos partidos. Essa lei que fez e tudo não aconteceu. Como é que fica agora quando começa a se falar em voto de lista? Eu queria ouvir vocês. Um detalhe, o Castelar pode me ajudar, mas lembrando que, inclusive, que eu e Castelar somos da mesma época do Diretório Central dos Estudantes, né? Eu achava DCE para lutar, né? Isso. O Castelar era presidente ou na Secretaria de Finanças, né? Finanças que não tinha finanças, DCE nunca tem finanças. Mas o movimento estudantil ainda continua criando lideranças, né? E outros sindicatos, né? Eles criam as lideranças, pelo menos no nosso campo que a gente consegue enxergar. Né? À direita existem alguns movimentos também que criam lideranças. Mas a lista fechada é uma forma de votação, né, que pressupõe que você está votando num partido, que você está votando numa determinada ideia. Há uma dificuldade, evidentemente, quando você tem diversos partidos de aluguéis, né, que você não consegue saber o que é que ele defende efetivamente, qual que é o programa dele. Né? Mas é um bom formato, não deixa de ser um bom formato de votação, em que você está votando naquilo que o partido, né, defende efetivamente. Então você consegue ter maior clareza do que vai ser defendido dentro de um congresso ou dentro de uma assembleia. Essa solução da lista fechada existe em alguns países, mas acho que se no momento agora ela fica inviável, porque eles vão dizer que os deputados querem esconder a cara e não querem se mostrar. Mas é uma ideia. Agora, e junto com essa, nós temos que começar, e é aí que eu estou dizendo, a nossa conversa tem que ser numa direção diferente do que está sendo até agora o conflito político no Brasil. Por exemplo, sem dúvida nenhuma, nós temos que baratear as eleições. Baratear as eleições significa o seguinte: o voto distrital tem que existir. Pode ser até mesclado com o voto proporcional, mas o voto distrital diminui o custo da campanha. Segundo, nós temos que fazer uma reforma fiscal no Brasil, ou seja, Brasília não pode ter aquela concentração de recursos. 70% dos impostos recolhidos no Brasil estão em Brasília. Os municípios não têm dinheiro nenhum, vocês sabem disso, vocês estão lá na Câmara, é sempre uma miséria danada. Isso tem que inverter. Esse recurso tem que vir para perto da população e ele tem que ser usado, tem que ser utilizado sob controle da população. A Câmara de Vereadores no Brasil hoje ela é muito pouco importante no cenário político. Tem que alterar isso.
Porque essa é uma outra maneira de você gerar lideranças responsáveis. Agora, os municípios brasileiros hoje não experimentam nenhuma política pública porque só dependem de recursos de Brasília que já vem com o prato pronto. Não é? E aí a nossa democracia não se exercita. Então nós temos que começar a discutir coisas que têm a ver com a vida concreta da população. Não é? E proteger a nossa sociedade. Professor, eu só não queria perder essa chance. Agora, se houver, né, a gente está falando do dia a dia nosso, se houver realmente o impeachment do presidente ou a saída dele, seja de que forma for, se a gente for obedecer à Constituição, entra o presidente da Câmara. Que convoca a eleição. Mais sujo do que poleiro de pato. E aí nós vamos fazer o quê? Bom, aí vai ter que ser... Pela Constituição vai convocar eleição indireta. Pois é, mas o que o PT vai fazer? Na época da ditadura militar. O que o PT vai fazer no situação dessa? O PT está defendendo eleições diretas. Eu sei que está defendendo, mas se entrar, nós vamos fazer outro impeachment dele também? Pois é, esse aqui é o problema. Se entrar o presidente da Câmara, qual vai ser a posição do PT? Não é o presidente da Câmara. É assim, o presidente da Câmara, ele tem um prazo para convocar eleições. Este outro presidente também, ele vai entrar numa situação absolutamente arriscada e vulnerável, qualquer que seja ele. Agora, o que a gente tem que fazer? Quando a gente tem essa confusão inteira, nós não temos, inclusive, lideranças fortes no país. É simplesmente o seguinte, agarrar a Constituição e ficar na Constituição. Rasgar a Constituição toda hora, não é? Por crise política específica, a gente não cria uma tradição de respeito constitucional. Mas a Constituição foi rasgada no impeachment. Ela foi absolutamente rasgada no impeachment. Por isso tem que ser feita uma emenda. Não, tem que ser feita uma emenda à Constituição. A melhor forma que tem hoje é a gente ter eleição direta para resgatar a democracia nesse país. Esse tema não acaba por aqui, né? Ainda tem muito a se falar. Só que a população anda desacreditada na política brasileira. Eu queria que vocês falassem rapidamente, antes da gente terminar o nosso programa, quais são os próximos passos da carreira de vocês dois, né? Para continuar prosseguindo com o trabalho de vocês. Quais são? Rapidamente. Eu acho que ninguém hoje, em sã consciência, pode pensar em carreira política se a gente não tiver com disposição para contribuir para superarmos essa crise que ameaça a própria democracia, né? Não sei se vai haver carreira se o país mergulhar no caos, né? Tenho, inclusive, alertado lá os colegas vereadores, porque poucos falam de política nacional na Câmara, né? Instiguei a falar porque a participação de todos, independente da função, do papel que ocupa nesse processo político, é absolutamente fundamental, sobretudo da população. Eu perguntei dos próximos passos do senhor nos trabalhos na Câmara, projetos. É porque a gente realmente está acabando. Betão, você gostaria de... Eu tenho um projeto que apresentei agora, de certa forma tem relação com aquilo que nós vivenciamos, que obriga os agentes públicos todos, vereador, prefeito, secretários, a apresentarem a sua evolução patrimonial. Né? Isso já é corriqueiro, porque eles são obrigados a fazer isso lá. Mas eu quero que isso seja público, porque a população tem o direito de conhecer como é que os seus agentes, né, evoluem do ponto de vista patrimonial. Isso, né? Ou evoluem, né? Porque tem gente que entra na política e perde. Mas é uma forma de contribuir com esse processo de transparência. Eu acho que se tivesse mais aprofundado no Brasil, de fato, a gente teria, quem sabe, se prevenido contra essa crise. Ok. Zóia, rapidamente, porque eu não tenho tempo, mas nós temos vários projetos lá na Câmara, as pessoas podem depois acompanhar, é fácil entrar no site. Mas a atuação na Câmara ela é de uma velocidade muito grande, né? Então, hoje nós estamos nos detendo a fazer além dessa discussão nacional, que é importante estar lembrando para a população o que está acontecendo, nós temos parte nesse processo, né? Nós temos que estar avisando, mas nós estamos empenhados agora, nesse momento, na luta dos servidores municipais, que tem uma campanha salarial pela frente e que não está conseguindo avançar com o reajuste salarial frente ao governo municipal. Nós vamos nos empenhar nesse processo. Ok, muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado, nossa discussão. Já que você está encerrando, quarta-feira, Mamãe Me Acuda dá as respostas para tudo isso lá no Fórum da Cultura. Isso, e a gente vai trazer aqui para o nosso programa, quarta-feira, a estreia da peça do Fórum da Cultura. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua companhia, lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo, às 11 horas da manhã, aqui na TVE Juiz de Fora. Tem a reprise do programa de hoje, às 6 horas da tarde, e a gente também vai estar na internet, no nosso canal no YouTube ou no site do Diário Regional.
Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.